dá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, está falando deles, né? E ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os pobres de espírito, para não suceder que vejam com porque os olhos, deles e ouçam com é o os reino ouvidos, dos céus. entendam com o coração, Bem-aventurados os que convertam, choram, sejam porque eles serão curados. consolados. Uau. Bem-aventurados os Gente, mansos, esse texto é muito duro. porque eles Jesus herdarão está a terra. dizendo, olha, eu comecei a ensinar por parábolas para que eles não entendam mais. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles não vão compreender os mistérios do reino de Deus. Por quê? Porque eles são duros de coração. Agora, de que pessoal que Jesus está falando? Porque nós sempre soubemos que Jesus veio para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora ele está dizendo que ele começou a complicar. Ele vai ensinar em parábolas para que eles não entendam. Isso é tão verdade, gente, que mais para frente ele vai explicar para os discípulos o que a parábola quer significar. Nem os discípulos estavam entendendo. Se Jesus não explicasse, eles não entenderiam. Então, o que é que aconteceu, gente, para Jesus mudar de ideia? Até o Bem-aventurados Mateus, ele vinha ensinando a os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, Para entender esse texto, porque eles vamos alcançarão analisar o misericórdia. contexto desse livro. O livro de Mateus apresenta Jesus como o rei prometido. Mas antes de eu entrar propriamente no livro de Mateus, eu quero dizer para vocês que os 4 evangelhos foram escritos e muita gente me pergunta, pastor, por que precisou de 4 evangelhos? Se na maior parte das vezes eles falam das mesmas coisas. Na verdade, a gente chama dos 3 primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas, os chamados livros sinóticos. Tá? A preposição sim traduz com e ótica é visão. Então é uma visão conjunta. Embora eles estejam falando das mesmas coisas, cada um deles tem um propósito diferente. Eu vou aqui, logo de cara, dar um spoiler para vocês. Mateus foi escrito para os judeus, e ele foi escrito para que os judeus crescem que ele era um Mashiach prometido, Messias prometido. Marcos foi escrito para os romanos, e romano não tinha muita preocupação de texto bíblico do Velho Testamento, e tampouco de filosofia. Eles queriam mesmo saber se ele era poderoso. Os romanos tinham como grande valor, né, a força dos romanos, a conquista. E Marcos, na verdade, ele escreveu sobre o relato de Pedro, e ele é um livro Bem-aventurados os limpos de coração, sobre o poder de Jesus, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E Lucas era, além de médico, né, se tornou um historiador que escreve não só o Evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos. Então ali nós temos uma cronologia mais sistematizada e o objetivo dele é revelar Jesus como o homem perfeito. Né? Os gregos tinham esse ideal, né, do homem perfeito. E João, ele escreve para a igreja como um todo, revelando Cristo como Deus. Então, Mateus, rei. Marcos, o servo poderoso que operava milagres, que fazia acontecer. Lucas, o homem perfeito. E João, o próprio Filho de Deus, né? O Evangelho de João, ele nem é considerado um dos 3 sinóticos, porque ele tem muitas coisas diferentes dos outros é o reino dos céus. Complementares, tá bom? Bom, em primeiro lugar, vamos... Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. O rei esperado. A palavra Mashiach, tá? Vem de unção, tá? Mashiach é aquele que é o ungido para ser rei, tá? O pano de fundo e o propósito do livro de Mateus. Ele escreveu o livro de Mateus para mostrar todos os links, toda a ligação entre o Velho Testamento, né, e Jesus, para deixar claro a riqueza dos ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos, tá bom? E para mostrar como Jesus esperava que seus seguidores se portassem. Então, vejam como aqui tem um propósito tríplice, né? Em primeiro lugar, Jesus é o Messias, tá? E por conta disso,
O livro de Mateus é o livro que mais tem citações do Velho Testamento. Exultai se cumprisse e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Sermão do Monte, por Vós exemplo, sois o sal da terra. a gente vai falar um pouco E se o sobre sal isso for mais tarde, insípido, mas são ensinamentos completamente fora do seu tempo. Eu diria anacrônicos, né? Não estava dentro da mentalidade daquele tempo. Jesus foi muito de vanguarda, ele trouxe assim, conceitos que jamais os seres humanos tinham pensado, né? E por último lugar, ele fala muito da importância. para nada mais